Agradecemos a presença dos que nos visitam, né? Que você possa se sentir à vontade em nosso meio, né? Que você está na casa do Senhor, casa do Deus Altíssimo. Sinta-se à vontade e que a palavra do Senhor a ser transmitida possa fazer algo diferente em sua vida hoje aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Graça oferecida gratuitamente a todos. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam sem que primeiro regue a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão aos que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, em memorial eterno, que jamais será extinto. Essa palavra que o Senhor colocou em meu coração algumas semanas atrás, eu a escrevi, é meu hábito, e eu a intitulei como Babilônia não é o seu lugar.
Babilônia não é o meu lugar. Babilônia não é o seu lugar. Lugar de escravidão, Babilônia. Não é o nosso lugar. Não somos escravos. Somos servos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Ele nos ama como os filhos e nos trata como tal. Quem se lembra da Velha Surda, de um programa de TV? Não vou falar o nome. Muitos aqui se lembram, né? Eu era garotinho, menino moço ainda, né? Muitos aqui se lembram, alguns nunca viram. Mas a velha surda de um programa de TV, né? A velha diz: te conheço de algum lugar. E o outro personagem responde: já começou a confusão. E a velha entende: da televisão. Ela sempre entende tudo errado que o outro personagem lá falava. Né? Muitas pessoas conhecem, algumas não. Mas ele falava uma coisa e ela entendia outra. Já começou a confusão? Te conheço da televisão. Algo parecido estava acontecendo com o povo de Israel. Quando eles se tornaram uma nação forte e poderosa, ficaram como a velha surda. Não compreendiam mais os conselhos de Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Estamos nos fazendo de desentendido quando o Senhor abre a boca para falar conosco. Estamos, muitas vezes, colocando nossas forças, nos sentindo fortes e poderosos, que foi assim que Israel se sentiu, quando se precedeu lá o seu cativeiro. Israel estava se sentindo assim. Uma nação forte, uma nação poderosa. E ficaram como essa velha. Não ouviam, não compreendiam mais os conselhos de Deus. Quando o povo parou de ouvir a Deus, surgiram os profetas. Os homens de Deus, os pastores, os senhores que Deus levantou sobre a face da terra para falar do seu evangelho, estão falando ao povo. E quando o povo parou de ouvir o Senhor, surgiram. O Senhor levantou homens que tinham que falar bem alto e em claro tom para que todos ouvissem. E Deus dava palavras para esses homens, para esses profetas, e eles a diziam em bem alto, em um tom, para que o povo pudesse ouvir, para que todos ouvissem. E nos dias de hoje não é diferente. Os profetas diziam: pessoal, voltem para Deus, o Senhor de nosso povo, senão sofreremos desgraça e destruição. Aí você diz para mim, olha para mim, mas nós estamos na graça. Estamos debaixo da graça? Sim, estamos. Debaixo da graça. Mas o teu pecado só traz para a sua vida desgraça e destruição, mesmo você estando debaixo da graça. E os profetas falam: se não sofreremos desgraça e destruição, se não voltarmos a ouvir o nosso Deus, se não voltarmos à razão
de ouvirmos aquele que tem o melhor separado para nós. Mas, Jander, só tem santo aqui, só tem crente. Mas temos homens pecadores, mulheres pecadoras. O Senhor não nos tira dessa condição. Ele é rico e poderoso em nos perdoar, quando clamamos pelo seu perdão. Quando entendemos que estamos errados. Podemos cair, sim. Não estamos isentos, ninguém está isento de cometer um erro. Mas quando nos fazemos de surdos, as coisas ficam mais difíceis. Por incrível que pareça, o povo entendia isso bem ao contrário. Os profetas falavam: olha, não estão ouvindo. Vamos passar por momentos difíceis. Mas o povo entendia tudo ao contrário. O povo estava ouvindo o que queria ouvir e não o que precisava ouvir. O Senhor não está aqui para dizer o que você quer ouvir. Ele está aqui para dizer aquilo que você precisa ouvir, goste você ou não. Porque Ele é um Pai amoroso, um Pai que corrige o filho, um Pai que traz você para perto dele. O povo de Deus estava criando relações exteriores com quem não devia. O povo de Deus estava criando relações com Babilônia, estava criando relações com o Egito, estava abrindo as portas da sua casa para qualquer um entrar e fazer, e olhar, e ver, e trazer consigo os seus desejos pecaminosos e contaminando o povo. Criar relações exteriores com quem não se deve nos traz problemas. Mas, Jande, nós vivemos no mundo, temos que viver com todos? Sim. Temos que viver com todos bem, nos relacionarmos bem. Mas criar relações de íntimo cunho, de aproximação de perto, nós somos povo separado. Povo separado que o Senhor escolheu. E o povo de Israel estava criando relações exteriores com quem não devia. E Deus alertando pelos profetas, pelos pastores, que se afastassem do mal e confiassem no Senhor. O povo de Israel não precisava se associar a ninguém de fora. Ele era suprido pelo Senhor. Você não precisa se associar com ninguém de fora. Você é suprido pelo Senhor em todas as suas necessidades. Todas. Relacionamentos, questões financeiras, familiares, questões de enfermidade. O Senhor te supre todas as suas necessidades, mesmo que você ache que não, em determinados momentos. E Deus alertava que se afastassem do mal e que confiassem nele, mas não confiavam cada vez mais em si próprios. Um defeito nosso. Às vezes a gente quer confiar em nós mesmos, nas nossas forças, né? Nos nossos cavalos, nos nossos cavaleiros. Mas se o Senhor dos Exércitos não for à frente à batalha, todos cairão.
não prosperaremos naquilo que o Senhor não está à frente. A decisão do povo de Israel de fazer aliança com Babilônia, a nossa decisão de fazermos aliança com Babilônia, com o pecado, vai nos tornarmos um escravo, como aquele povo foi escravizado. A aliança com o pecado tem te tornado escravo do pecado. E você peca como se nada poderia acontecer de mal. E você pensa que nada irá te atingir, porque você está confiando em si próprio. O que o povo de Israel estava fazendo. Romanos 6, 23, bem conhecido, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, com quem temos que ter relação. Mas quando você tem uma relação com o pecado, o seu salário é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz assim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa aliança é com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não com Babilônia, não com o pecado. Mas o clamor dos profetas não havia sido ouvido. Agora, os olhos tinham que ver o que os ouvidos não quiseram ouvir. Os profetas falavam, falando. Aí os olhos tinham que ver aquilo que os ouvidos não quiseram ouvir. A destruição da nação de Israel. Você encontra nos capítulos 24 e 25 de 2 Reis todo o processo do povo ter sido levado escravo por não ouvir a palavra do Senhor, por ter feito alianças com quem não devia, tornaram-se escravos. Capítulos 24 e 25 de 2 Reis, você encontra toda essa história do povo de Israel. Irmãos, mas o convite é gratuito. Versículo 1 e 2. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos eleitareis com finos manjares. Comei o que é bom. Comei a palavra do Senhor, que é boa. Não comei os alimentos de Babilônia. O texto começa chamando os que têm sede. Na nossa vida diária, buscamos saciar a alma em coisas passageiras, relacionamentos passageiros, bens e conquistas, tudo passageiro. Temos coisas a realizar, queremos conquistar algumas coisas, mas não podemos deixar isso nos tomar, porque isso tudo é passageiro. Querer um bem, sim, você pode ter
Deus não te proibiu isso. Mas isso não pode tomar o lugar do Senhor em sua vida, porque isso é passageiro, o Senhor não, o Senhor é para sempre. As conquistas, uma faculdade, um bom emprego e várias coisas que nós podemos enumerar, mas tudo é passageiro. Mas o Senhor oferece água e vinho, alegria verdadeira e leite, nutrição. Mateus 11, 28. No 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos chama para viver confiando totalmente nele. Não podemos deixar a nossa confiança ser deteriorada por coisas do mundo. Volto a dizer, Deus não te proíbe de ter algo, de conquistar algo, mas isso não pode tomar o lugar do Senhor. Porque o jugo do mundo é pesado, mas o do Senhor é leve, é suave. Às vezes reclamamos, né? Ouvimos pessoas dizer assim: ser crente é difícil. É não, meu irmão. É não. Que você sendo crente, você é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Deus que te deu vida, que dá o ar que você respira. Eu não posso te dizer que servir a um Deus desse é difícil. Eu creio que pecamos quando dizemos isso. Claro que a adversidade da vida existe para todos, para crentes e não crentes. Em momentos da vida, vamos ter dificuldades. Mas servir a Deus não é difícil. Não é difícil. As pessoas que são difíceis. O mundo é difícil. Mas servir ao Senhor não. É maravilhoso servir ao Senhor. Gratuidade. A salvação e a presença de Deus são dadas sem dinheiro e sem preço. Não podemos comprar o favor de Deus. Precisamos apenas aceitá-lo. Não tem dinheiro na face da terra, não tem bem, não tem nada que você pode escavar na terra e achar a pedra mais preciosa da face da terra. Que muitos não dariam nem valor, vão dizer para você: essa pedra não tem valor, é de valor inestimável. E mesmo assim você não vai poder comprar o favor de Deus. Ele é gratuito, ele te dá. Versículos 3 e 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Inclinai os ouvidos. E vinde a mim e ouvi. Ouvir e obedecer estão ligadas. A palavra ouvir e obedecer estão ligadas. Quando uma mãe dá uma ordem a seu filho e ele demora a cumpri-la, o que a mãe diz? Você não ouviu o que sua mãe falou?
né? As mães sabem disso. Você não ouviu, meu filho? Mandei você lavar a louça? Não foi ainda por quê? Né? Vai lá agora. Meus irmãos, quem ouve também obedece prontamente. Quem não ouve, não obedece. Quem ouve, obedece prontamente ao Senhor. Das muitas vezes, como esse exemplo aqui da ordem dada por um pai, por uma mãe, o filho simplesmente não ouve. Nós estamos falando de Deus, nosso Pai. Estamos ouvindo Ele? Porque quem ouve, prontamente obedece. Deus deseja realizar uma obra maravilhosa com o seu povo. Basta que parem de se fingir de surdos. E a começarem a ouvir o que Deus tem a lhes dizer. E muitas vezes nós ouvimos, o pregador prega. Quem esteve aqui ontem saiu daqui maravilhado. Do começo ao fim, o Senhor falou com a sua igreja. Do começo ao fim, não foi só na hora da pregação, não. Falou pelos louvores, falou pelas leituras da sua palavra, falou pela pregação do pastor que aqui esteve. Do começo ao fim. E saímos maravilhados, porque ouvimos, não nos fizemos de surdo e sentimos a presença do Senhor. Temos que começar a ouvir o que o Senhor tem nos dito, o que o Senhor tem a nos dizer ainda. Uma aliança diferente de qualquer outra, uma aliança que não terá fim. É o que diz o texto, versículo 3 e 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma virá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Perpétua é para sempre. Para sempre. Não é aquela sepultura perpétua que você compra no cemitério para os seus familiares, não. Que daqui a pouco pode não ser nunca mais perpétua. Vai outro lá, fala não é mais e você perdeu e acabou. Aliança com o Senhor. Você não fez trato com o homem. O Senhor fez trato com você e a palavra dele se cumprirá. E o que ela diz, que ele faz uma aliança perpétua. Ele fez uma aliança perpétua com o seu povo. Aliança que não terá fim. Essa é a promessa de Deus. O ser humano coloca facilmente a sua confiança e segurança em coisas que não passam de ilusão. Já o profeta Isaías demonstra claramente que a verdadeira satisfação e preenchimento do vazio de nossa vida só se encontra em uma aliança com o Senhor, nosso Deus. Nossa satisfação só é completa quando fazemos e como tomamos posse dessa aliança com o nosso Senhor. Quando ouvimos a palavra do Senhor, somos preenchidos do vazio, temos satisfação. É um dos problemas para isso, era que justamente faltavam ouvidos atentos àquilo que Deus estava dizendo. Naquela época estava faltando ouvidos atentos ao Senhor. O Senhor não deixou de falar, o Senhor não foi injusto com aquele povo. O Senhor levantou homens. Levanta homens hoje. O Senhor não tem sido injusto em época nenhuma e tem levantado. Eu estou mostrando o erro de vocês. Corrijam-se.
Aquilo que Deus estava dizendo, o povo não estava escutando. O povo esqueceu-se de Deus e seguiu o seu caminho, o que lhes levou à destruição. O povo foi levado cativo. Precisavam ter um relacionamento íntimo com Deus e não tinham, pois era só o que ele queria. Ele queria fidelidade no relacionamento. O povo precisava apenas ouvir o conselho do Senhor e glorificá-lo em suas decisões. O povo só precisava ouvir e glorificar o Senhor. Glorificamos o Senhor quando tomamos uma decisão que honra o Senhor, que honra o nosso próximo. Uma decisão boa, que não traz nada de mal, que só traz o bem. Claro que nem sempre somos assim. Precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, pois era só o que Ele lhes pedia. Obediência. Eu obedeço, eu tenho um bom relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com aquela pessoa que cuida de mim. Eu obedeço, eu tenho um bom relacionamento. Contudo, o convite de Deus ao povo de Israel permanece de pé em Jesus Cristo. Versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor te perdoa todos os instantes. Basta você crer. Basta você ter esse relacionamento com Ele. Assim Isaías manifestou o convite de Deus no Antigo Testamento. O próprio Deus em Jesus Cristo o repete no Novo Testamento. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Há um senso de urgência nisso, meu irmão. Não sabemos. Nosso Senhor falou, eu voltarei. Estamos esperando, e Ele voltará. Mas existe um senso de urgência nisso, porque o Senhor voltará e você não sabe quando Ele voltará. E você tem que estar preparado. Você tem que estar com o seu azeite na sua lamparina. Né? Lembra da passagem aí das noivas, das bodas? Né? Se estiver despreparado, como fica? Pode haver tempo para você, mas pode não haver mais tempo. Eu creio que há, né? E o Senhor tem repetido as palavras. Buscai o Senhor em que pode se achar. Buscai o Senhor em quando pode se achar. Há um senso de urgência. A graça está disponível agora, hoje para você. O Senhor te chama hoje. Ele não te chama amanhã. Ele quer você hoje na presença dele. E ele te chama ao arrependimento. O abandono do pecado não é apenas físico, mas mental. O homem deve deixar seus maus pensamentos. A promessa de que Deus é grandioso grandioso em perdoar. Deus exige fé viva. Fé viva. E Ele é grandioso em te perdoar. E Ele exige de você uma fé viva, uma fé que te coloca em condição diferente, que as pessoas te olhem em condições diferentes, que as pessoas olham e vejam a graça dele sobre você, sobre tuas palavras, sobre teus gestos. Somos seres humanos, às vezes, né? Damos aquela vacilada, mas o Senhor é rico em te perdoar. E Ele quer de você o melhor de você, o que você pode entregar. O homem deve deixar seus maus caminhos.
Deus exige de você fé viva, o que inclui atos de arrependimento. Apesar da exigência de arrependimento, a salvação é totalmente um ato de misericórdia divina, né? O Senhor produz arrependimento no seu coração. Ele diz: você está errado, você tem que se arrepender. A misericórdia dele pela tua vida. Ele coloca: filho meu, está errado, se arrependa. Porque a salvação dele é totalmente um ato de misericórdia divina, a parte de qualquer mérito nosso, a parte de qualquer mérito humano. Não temos mérito nenhum. Tudo é o Senhor que nos dá. A nossa fé, Ele que a fortalece, Ele que nos dá a nossa fé. Ele que nos traz, nos chama a nos arrepender e nos mostra nossos erros. Não temos mérito nenhum. Versículos 8 e 11. 8 a 11 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é dada e aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes não entendemos as crises ou direções que temos que tomar. Mas Ele opera, Deus opera em um nível muito mais alto, muito diferente do nosso. Às vezes tentamos trazer Deus para o mesmo nível que a gente, queremos colocar Ele no mesmo nível, né? Os homens tentaram, né, construir a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel. Vamos subir aos céus, né? Tentaram se colocar como o Senhor, achando que se subissem aos céus. Hoje aí o homem diz que vai à lua, né? Tem uns aviões aí que nos levam para lá e para cá, né? Meu irmão, imagine se você, na maior altura que você pudesse chegar hoje, o maior QI do mundo hoje, eu não sei de quanto é, nem quem é a pessoa que o tem. Não é uma migalha perto daquilo que é o nosso Deus. Não é uma migalha. Uma migalha. Talvez uma migalha que nem possamos ver, um grão de areia que não conseguimos. Se ele estiver sozinho aqui, se não botar uma lupa, não conseguiríamos ver. Então não tragamos, ou não sejamos tentados a trazer o Senhor para o mesmo nível que nós, porque o Senhor está muito além. E Ele diz em sua palavra: os seus pensamentos não chegam nem perto dos meus. Nem perto. Os seus pensamentos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele opera em um nível muito mais alto, que não podemos nem imaginar. Ao tentarmos trazer Deus para o mesmo nível que a gente, erramos. Eu estava ouvindo uma música quando estava... Eu gosto dessa música, não deixei de ouvir, vou continuar a ouvir, mas essa música tem um pedaço que
que essa música diz assim: Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei. Vai não, irmão. Vai não. Não vai. Tá? Porque os pensamentos dele não são os vossos pensamentos. Deus vê muito além daquilo que a gente pode imaginar. Das muitas vezes, nós não vemos a pedra de tropeço que está bem debaixo dos nossos narizes. Está aqui, ó, e eu não consigo ver. Se não é pela misericórdia do Senhor em me desviar daquele mau caminho, eu por vontade própria ou querer próprio não, talvez não me desvie. Né? Eu ouvindo essa música, eu refleti nisso. Deus não vai realizar tudo aquilo que sonhamos. Porque nem tudo que sonhamos, digo com clareza, sem dificuldade de errar, que mais de 90% daquilo que sonhamos seria para a nossa derrota. Se aproveita aí muito menos de 10%. E eu acredito que bem menos ainda. Tá? Mas não posso afirmar com certeza, mas dentro desses 10% aí, não tenho dúvida que mais de 90% dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, seriam para a nossa derrota. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A palavra de Deus sempre cumprirá o propósito exato para qual foi enviada. Versículo 12. Saireis com alegria em paz, sereis guiados os montes outeiros, romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. O cumprimento da palavra do Senhor traz alegria. A palavra do Senhor se cumprindo em sua vida, em nossas vidas, só nos traz alegria, porque a gente vê o nosso Deus operando e a palavra dele se cumprindo a cada dia em nossas vidas, né? Estavam hoje cedo falando, né, nossa lição aqui estava falando sobre questão financeira, né? E eu lembrei um pouquinho depois, né, de um homem que ele falava assim, o dinheiro te traz comodidade. Ele te traz um bom plano de saúde, uma boa escola para o seu filho, ele te traz uma boa casa, um bom carro, né? E aí ele falou assim, mas não te dá alta de um leito de hospital. O dinheiro não compra alta de um leito de hospital. Não conheço um. Se você conhecer, me fala. Que foi lá e falou, doutor, toma aqui quanto o senhor quiser para dar alta para minha esposa, para o meu esposo, para minha filha, para o meu filho. Eu quero que ele saia dessa cama aí agora. E o doutor vai falar para você assim, ó, esse poder não está em minhas mãos. Só existe um que pode, que é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer isso por você. Cara, é bom, né? Se ter a questão de dinheiro, não tenho nada contra, tá? Mas a gente temos que ter o pé firmado em nosso Senhor. O cumprimento da palavra do Senhor nos traz alegria. Já estou terminando, tá, irmãos? O profeta exortava os sedentos a virem a Deus, alertando contra os esforços em coisas que não satisfazem. Ele chama ao arrependimento, lembra que os pensamentos divinos superam os humanos e garante que a palavra de Deus sempre cumpre os seus propósitos, sempre vai cumprir. O profeta, nesse texto, ele te dá uma fórmula, ele te chama, ó, se arrependa. Está com sede da palavra do Senhor? Se arrependa. Venha. O Senhor te chama. O Senhor está te chamando. Não faça esforços vãos.
Não faça esforço em vão naquilo que não vai te satisfazer, em coisas que momentâneas. Meus irmãos, e a palavra de Deus vai se cumprir. Ela se cumpriu. Temos aqui o exemplo do povo de Israel. Temos aqui o exemplo do cativeiro da Babilônia, a sua restauração, o resgate. O Senhor foi lá e resgatou o seu povo. E essa palavra se cumpriu. Né? O Senhor fala, vocês vão, mas eu vou trazer vocês de volta. Né? O Senhor, pela misericórdia, pela sua vida, você vai, mas Ele vai te trazer de volta. Você vai, mas Ele vai te trazer de volta. Porque a palavra do Senhor se cumprirá em sua vida. E os propósitos de Deus se cumprirão em nossas vidas. Deus nos abençoe.